O jornalista Glenn Greenwald, do portal The Intercept, esteve ontem no Roda Viva para uma conversa com outros jornalistas lá. E se você já acompanhou, né, já viu outras entrevistas do Glenn logo após o Vaza Jato, né, essa série de reportagens da Intercept sobre conversas entre procuradores da República, o ex-juiz Sérgio Moro e outros participantes desse processo, você já viu tudo, porque assim, as perguntas batem em temas recorrentes, sempre em torno da fonte, de como foi obtido esses dados, de como foi fruto de alguma coisa ilícita, de algum ato ilícito. Então assim, eles martelam em pontos específicos que nem são o mais importante, que nem são os mais relevantes em torno dessa questão, né? E aqui eu nem sei se essas perguntas elaboradas por jornalistas do Roda Viva aqui para o Glenn Greenwald, se elas representam dúvidas pessoais desses jornalistas, enquanto profissionais do mesmo ramo que o Glenn Greenwald, ou se elas são dúvidas do público, ou se eles querem esclarecer para o público certas questões éticas envolvendo o trabalho de jornalista. Porque no fundo o que você tem aqui são várias questões éticas, e não apenas no jornalismo, mas também no papel dos procuradores, do juiz, e também no papel de políticos e da população brasileira como um todo. O que eu vi nessa Roda Viva de ontem foi a dificuldade que o brasileiro tem para lidar com problemas éticos, com questões éticas. Porque a primeira grande questão ética que envolve a Vaza Jato, então a gente volta aqui na questão da fonte, né, do jornalista, se o jornalista pode publicar um material que foi obtido de maneira ilícita, através de um ato criminoso, como tudo indica que foi nesse caso da Intercept. Você tem lá os hackers de Araraquara que estão presos, ou um está preso, né, outros foram liberados agora, um está preso, então eles teriam obtido essas informações sobre o Doutor Dallagnol, sobre o Sérgio Moro, através de hackeamento. Então foi um crime, e daí ele vai lá e entrega esses dados para o Intercept, para o Glenn Greenwald. Isso pode? Isso pode, claro. É claro que pode, gente. Como o Glenn Greenwald repete várias vezes em outras entrevistas também, boa parte das grandes reportagens da história do mundo ocidental, da imprensa ocidental, foram frutos de dados obtidos de maneira ilícita. Ele menciona lá o Pentagon Papers, que foi relacionado a irregularidades no governo norte-americano durante a guerra do Vietnã. Você teve o próprio caso do Snowden, que foi o Glenn Greenwald também que cobriu e que levou o prêmio Pulitzer para ele. E outro caso também que ele menciona, que é mais recente, que também foi do vazamento de e-mails roubados dos servidores do Partido Democrata, né, que revelava conversas da Hillary Clinton. Então, assim, muitas grandes reportagens são feitas através de material obtido de maneira ilícita, ou alguém lá, uma fonte interna, alguém dentro de um departamento, alguém dentro da polícia, alguém dentro de algum órgão que vê coisas irregulares, que vê atos antiéticos dentro desse departamento e vai lá e vaza a informação para a imprensa. Então isso aí é o arroz e feijão da imprensa, gente. Me parece assustador que jornalistas, colegas de imprensa do Glenn, estejam debatendo se isso é lícito ou não, se um jornalista pode receber um dado roubado de alguém e publicar. Então, sim, é realmente assustador. É assustador mesmo você ver a limitação deles. Nesse ponto, nem sei dizer se é uma limitação deles, né, se eles são realmente com dúvida se isso pode ser feito ou não, ou se é uma certa inveja, né? Tipo, mandaram pro Glenn, não mandaram para mim, porque se fosse para mim eu publicaria. Então é difícil dizer, né? Mas você teve lá recentemente um vídeo que até publiquei aqui do Caio, da Band News, dizendo que se ele recebesse esse tipo de dados, ele denunciaria o hacker para a polícia, né? Então é alguém que é um jornalista que não conhece ética jornalística, que não conhece o que é o trabalho do jornalista. Então esse é o primeiro aspecto ético do trabalho. O jornalista tem a obrigação de proteger a fonte dele e a obrigação de publicar materiais que são de interesse público. Não importa o modo como foi obtido, não importa se foi hackeamento ou não, não importa realmente o modo. Importa se a informação é verdadeira, se ela realmente é autêntica e se ela é de interesse público. E isso é óbvio. Isso é feito por jornalismo em qualquer lugar do mundo onde tem imprensa livre. Se você recebe uma informação e ela é autêntica de interesse público, os jornalistas vão publicar porque é a obrigação deles. É o trabalho do jornalista esse. Então, como digo, eu não sei se essa pergunta que eles fazem é mais uma pergunta pessoal deles, né? Tipo, uma dúvida deles, se eles nessa posição fariam ou não o que o Glenn fez, ou se representa uma dúvida dos leitores dos jornais, dos portais para os quais eles escrevem. Mas é interessante você observar como é uma questão ética tão simples resolvida, que é o trabalho do jornalista publicar as informações, e ainda estão debatendo a fonte, se a fonte é lícita ou não. Então, isso é um tema que já foi batido tantas vezes nas entrevistas com o Glenn Greenwald, que me parece perda de tempo você ter um Roda Viva com 1h20 de programa batendo nessa tecla o tempo todo. A segunda questão ética que envolve a Vaza Jato é do conluio entre a Procuradoria
e o juiz de primeira instância, Sérgio Moro, na época. Isso já ficou óbvio que isso não é normal, não deveria ser normal, se for normal, não deveria ser, e que isso contamina todo o processo judicial posteriormente. Você ter procuradores da Lava Jato em conluio com o juiz para incriminar e para montar um caso contra os réus, isso é assustador também, né? Imagine você nessa posição, né? Você sendo julgado por alguma coisa e você descobre que o procurador está atuando junto com o juiz para te pôr atrás das grades. E você sabe que você é inocente, por exemplo, né? Supondo que seja inocente. Você sabe que você é inocente e você descobre isso, que você tem pessoas ali juntas, colaborando para incriminar alguém. E mesmo se for culpado, aí que está a questão. Isso realmente entra na questão ética do negócio. Mesmo se a pessoa for culpada, você não pode distorcer o processo para incriminar alguém, mesmo sabendo que é culpada. Nesse sentido, eu vou recomendar para vocês aqui duas séries, que é o Making a Murderer e o segundo é Os Olhos que Condenam. Nesses dois casos você observa como a justiça nos Estados Unidos atuou com a convicção de que tinha pego um criminoso, com a convicção de que tinha pego as pessoas que realmente tinham feito um crime, e elas fazem de tudo para manipular o processo, distorcer o processo para incriminar essas pessoas. Esse tipo de injustiça não é exclusividade do Brasil, não. No Brasil você deve ter muitos casos que acontecem isso, né, de você ter uma distorção do sistema e do processo, mas não é no Brasil apenas que acontece isso, não. Acontece fora também e com uma certa regularidade. O que é assustador, né? Porque você acaba sempre geralmente punindo os mais pobres e os mais fragilizados. Mas no caso da Lava Jato, o que você tem é um esforço tremendo da Procuradoria, do Ministério Público e do Judiciário para pôr atrás das grades poderosos. O que era, de fato, louvável enquanto intenção, né, de você pensar que agora, pela primeira vez no Brasil, gente grande estava pagando por seus erros, por seus crimes, por corrupção, mas, para fazer isso, o que você observa é um processo corrupto, um processo corrompido para fazer isso. E não justifica, uma coisa não justifica a outra. Cometer um mal menor, entre aspas, de corromper o processo judicial para poder prender alguém que cometeu um mal maior, que é a corrupção de muitos milhões de reais, não justifica. Uma coisa não justifica a outra. Porque grandes corrupções começam como pequenas corrupções em algum momento. Então você começa a distorcer um pouquinho o processo judicial só para poder incriminar ali o Lula, para poder prender algum empresário, algum empreiteiro, e depois quando você vê, está totalmente carcomido aquilo ali, totalmente corrompido aquilo ali, e eles fazem o que eles bem entenderem. Nesse sentido, o papel da imprensa agora tem sido essencial para revelar as engrenagens desse processo corrupto também para prender os outros. Isso é uma coisa importante quando a gente pensa em democracias, né? Porque na democracia é crucial que os órgãos que atuam para repressão, que atuam como órgãos punitivos na sociedade, também sejam fiscalizados. Também hajam mecanismos internos que fiscalizem a atuação desses órgãos, desse sistema, e também por fora, né, que você tem a imprensa que possa fazer o papel dela de fiscalizar a atuação desses grupos. Mas uma coisa certamente não justifica a outra. Cometer um crime para punir um crime continua sendo um crime. E outra questão ética que surge nesse processo aí de revelação, né, dos atos da Lava Jato é de como procuradores e o juiz Sérgio Moro utilizaram a Lava Jato para benefício próprio, para se consolidar enquanto figuras públicas e também para obter benefícios. Então, no caso do Sérgio Moro, ele vai lá, ajuda a prender o principal opositor do Bolsonaro durante a campanha eleitoral, ele vai lá, tira da jogada o Lula e depois ele é premiado, depois ele é beneficiado como ministro, se torna um ministro da Justiça. O que foi um presente grego para o Sérgio Moro, se a gente for pensar friamente. E no caso do Dallagnol, o Dallagnol se tornou um palestrante, dando palestras de várias dezenas de milhares de reais cada palestra. Talvez o Dallagnol tenha sido o que mais tenha se beneficiado em sentido financeiro disso aí, né? Fazendo essas palestras, ganhando uma grana violenta como um combatente da corrupção. Alguém que atua de maneira corrupta combatendo a corrupção. Ou seja, você tem esse grande dilema aí ético, como eu disse. E a última questão ética que aparece tem a ver com uma pergunta de uns jornalistas lá que fala assim, mas a população brasileira, apesar da Vaza Jato, apesar dessas revelações do conluio entre procuradores e juiz, a população brasileira ainda aprova a Lava Jato. E aqui você demonstra, como eu disse no começo ali, como o brasileiro não está preparado para esse tipo de dilemas tão profundos assim e que podem, de certo modo, destruir o Estado de Direito. Porque assim, vamos supor, você está na rua e um grupo vai lá e pega um assassino, alguém que eles sabem que matou alguém, e vão lá e lincham essas pessoas. O brasileiro até pode aprovar isso, o linchamento. Tanto que é um dos países do mundo no quais mais se lincham pessoas. O brasileiro até pode aprovar isso, mas isso é contra a lei. Que você vá lá e você, enquanto cidadão, vai e faça justiça com as próprias mãos, isso é contra a lei, isso é um crime.
Você não pode cometer um crime para punir um crime. Isso deve ser feito dentro do devido processo legal. Então, quando a população aprova a Lava Jato, apesar das denúncias de corrupção no processo judicial, isso demonstra como o brasileiro está disposto a fazer justiça com as próprias mãos. Ah não, tudo bem, a gente tem lá essas pessoas, esses procuradores, esse juiz, que vão distorcer todo o processo, desde que prendam as pessoas. E não importa se realmente a pessoa é culpada ou não, desde que prenda os poderosos. Eu quero ver político atrás das grades, eu quero ver político preso. E isso tem a ver, de fato, com questões éticas, essencialmente. Até que ponto você pode distorcer o processo para punir alguém? Você pode linchar alguém que cometeu um crime grave? É claro que não, é evidente que não. Se você quer viver num estado onde as leis funcionam, onde não exista corrupção, você tem que evitar esse tipo de crime para punir crime. E aqui eu repito o que eu disse em outros vídeos sobre a Vaza Jato. Os fins não justificam os meios, porque se você utiliza meios ilícitos, criminosos, para punir atos ilícitos também, você continua sendo criminoso, gente. Então se você é um criminoso também, você também é um corrupto. Então eu vou repetir aqui, não importa o que a fonte fez. Para o jornalista, o que importa é a informação. Se a informação é verdadeira, se é autêntica e se deve ser publicada ou não. Se merece ser vista pelo público. Não importa o que a fonte fez. Não importa como obteve aqueles dados. Não importa se é uma fonte interna que passou para o jornalista, se é um funcionário de um órgão que passa para o jornalista, se é uma pessoa, um político que vai lá e diz a coisa para ele, se é um cidadão que diz isso aí, ou se é um criminoso que fez isso. Não importa. O que importa é a informação. Isso não apenas no Brasil, não. Isso é em qualquer lugar do mundo, gente. O segundo ponto é que você não pode cometer crimes para punir crimes. Não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido nenhum. O terceiro ponto é que, de fato, não importa a percepção das pessoas se aquilo ali é correto ou não. O que importa é a lei. O que importa é a Constituição brasileira. O que importa são as normas do Estado democrático. Você pode concordar que um bandido bom é um bandido morto, mas na prática, todos nós, enquanto cidadãos, devemos aceitar o devido processo legal. Porque se alguém vai lá e mata um criminoso, essa pessoa se torna uma assassina também e será punida por causa disso. É claro que no Brasil você tem grandes jornalistas, grandes veículos de imprensa também, que são capazes de fazer jornalismo sério, mas, por outro lado, certas perguntas que eu tenho visto em vários programas diferentes, né, quando entrevistam o Glenn Greenwald ou quando entrevistam o pessoal do Intercept, demonstra como há uma compreensão pobre do que é o jornalismo, né? Então, assim, é realmente lamentável você ter que vir repetir certas coisas aqui sobre princípios éticos que eles deveriam saber muito mais do que quem está fora do jornalismo. São coisas básicas do que é o trabalho jornalista que eles não parece que não sabem. Realmente, assim, é assustador isso. Eu vou deixar para vocês aqui no comentário fixado o link para a Roda Viva de ontem. Como eu disse, não tem grandes novidades. Se você já viu entrevistas anteriores do Glenn Greenwald, você já ouviu o que ele tem para dizer sobre esses assuntos aqui. Foram assuntos recorrentes de outras entrevistas, não tem grandes surpresas, mas o que se destacou para mim foram essas questões éticas, que são questões tão básicas de moralidade cotidianas nossa, e que parece que tem que ser repetida porque o brasileiro se esqueceu disso. Eu quero saber o que vocês pensam, se vocês assistiram a entrevista do Glenn Greenwald ontem na Roda Viva, o que vocês pensaram sobre ela, o que vocês observaram ali de interessante, o que vocês destacam daquilo que vocês ouviram, e como a gente consegue inculcar na cabeça das pessoas que você não pode cometer crimes para poder punir crimes. Me parece tão óbvio isso, mas a impressão que eu tenho é que não é óbvio. O que vocês pensam sobre isso aí? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!